Boa noite, meus alunos de Logística, segundo período noite da Unibra. Quem vos fala é a professora Cândida Bonfim e nós vamos continuar com o assunto de comércio exterior, classificação de mercadorias. Como se classifica as mercadorias no comércio internacional. Sistema harmonizado, SH, e nomenclatura comum do Mercosul. Eis aí os sistemas que classificam as mercadorias. Para exportar determinado produto, o exportador deverá classificá-lo de acordo com o método internacional, classificação de mercadorias baseado em uma estrutura de códigos e respectivas descrições. Veja aí, quando ele fala em códigos, meus alunos, eles quer dizer como se fosse um código de barra, tá? Onde a gente tem a designação de cada produto, de cada mercadoria, através desses códigos. Por exemplo, se eu quiser o café em grão, eu vou ter um código. Se eu quiser o café moído, eu vou ter o código do café, por exemplo, 01, mais a designação de que é o café moído. E assim por diante. O principal método internacional de classificação de mercadorias de produtos é denominado Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, ou simplesmente Sistema Harmonizado, o SH. O Sistema Harmonizado foi criado para promover o desenvolvimento do comércio internacional, assim como para aprimorar a coleta, a comparação, a análise das estatísticas, particularmente as do comércio exterior. Além disso, o sistema harmonizado facilita as negociações comerciais e a elaboração das tarifas de fretes e dados de estatísticas relativos aos diferentes meios de transportes de mercadorias e de outras informações utilizadas pelos diversos intervenientes no comércio internacional. A nomenclatura comum do Mercosul funciona igualmente como uma lista de produtos ordenados, mas com a convenção do sistema harmonizado, levando em consideração a matéria constitutiva, o emprego, a aplicação, o tipo de produto. Cada produto é descrito a partir de suas características genéricas, até os detalhes mais específicos que os individualizam. Assim, a gente tem a seguinte sistemática da classificação dos códigos, seja no sistema harmonizado, seja na nomenclatura comum do Mercosul. Sempre vai obedecer essa estrutura. Os primeiros dígitos diz respeito ao capítulo, que é o sistema do SH. Os segundos números em diante é a posição, que também é designado pelo sistema harmonizado. A subposição são os primeiros dígitos, também é dado pelo sistema harmonizado. Já a partir do quarto item, que é o item, né, é o sétimo dígito, já é um nome dado pela nomenclatura comum do Mercosul. E o oitavo dígito também é o subitem dessa nomenclatura comum do Mercosul. Sistema Geral de Preferências. Como ocorre o Sistema Geral de Preferências? Vamos ver. É um sistema que concede redução total ou parcial do imposto de importação, que incide sobre determinados produtos, quando originários e procedentes de países em desenvolvimento. Então, gente, o Sistema Geral de Preferências só ocorre quando há um país em desenvolvimento. O histórico desse sistema nasceu por meio de acordo aprovado pelos membros da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, composto pelos países desenvolvidos. A margem de preferência apresenta-se como um subsídio indireto aos exportadores dos países beneficiados pelo SGP, ao reduzir o preço nos mercados importadores e aumentar o seu poder concorrencial, seu poder de concorrência. Os produtos abrangidos pelo benefício são todos os produtos agrícolas ou industriais,
que constem das listas positivas dos países outorgantes beneficiários. Quer dizer, são os países que se beneficiam através do Sistema Geral de Preferência. Ou não estejam expressamente mencionados em listas negativas do comércio internacional. Funciona como um SPC nacional. Tarifa externa comum. A tarifa externa comum é uma taxa comercial padronizada para um grupo de países, como é existente no Mercosul. Usada numa união aduaneira, é uma área de livre comércio com a tarifa externa comum, ademais de outras medidas que conformam a política comercial externa comum. Entre um grupo de países ou territórios que instituem a união aduaneira, vocês vão ver mais à frente que a união aduaneira é uma das fases de um bloco econômico, há a livre circulação de bens, área de livre comércio, e uma tarifa aduaneira comum a todos os membros, válida para importações provenientes de fora da área. Os países ou territórios que a adotam costumam ter por objetivo aumentar sua eficiência econômica e estabelecer laços políticos e culturais mais estreitos entre si. A união aduaneira, que é formada por meio de um acordo comercial. Então, como é que funciona essa tarifa externa comum? Aqui o Brasil tem com a Argentina, vai ser a mesma tarifa que a Argentina trabalha ou importa os produtos brasileiros ou exporta os produtos para o Brasil. Bom, terminada essa fase, a gente vai ver os principais órgãos intervenientes no comércio exterior. Aí está um organograma, onde a gente tem o presidente da República e alguns órgãos que a gente vai ver um por um. Esses órgãos, gente, são responsáveis, são órgãos públicos responsáveis e intervenientes no comércio exterior, ou seja, no processo de exportação e importação. Então, logo depois da presidência, a gente tem a CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Aí vem o MRE, que é o Ministério das Relações Exteriores. Vem o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Vem o Ministério da Fazenda e outros órgãos anuentes, tá? Então, a gente vai ver os órgãos que atuam, os órgãos públicos que atuam na questão do comércio exterior, exportação e importação de mercadoria. Então, a gente tem no CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, o órgão máximo na estrutura do comércio exterior brasileiro. Cabe a ela a formulação, adoção, implementação e coordenação de políticas e atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, incluindo o turismo. Nenhuma decisão sobre o comércio exterior acontece sem passar pelo crivo da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, e seu colegiado, esse composto pelos seguintes ministros de Estado: ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que o preside, chefe da Casa Civil da Presidência, ministro das Relações Exteriores, ministro da Fazenda, ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, mais o ministro de Desenvolvimento Agrário. Dentro do órgão ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né, existem outros departamentos, certo? Então, departamentos que vão compor a questão do comércio exterior. E esse ministério, ele funciona com informações sobre estatística do comércio exterior, barreiras comerciais, auxilia a exportação, entre outros. É o órgão responsável pelas decisões e execuções das diretrizes políticas do comércio e exerce sua função através do órgão gestor, a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior. Dentro da SESEX encontra esses outros vários departamentos. O Ministério da Fazenda é o órgão responsável pela política monetária e fiscal e atua também no comércio exterior
com a fiscalização e o controle de entrada e saída de mercadoria no comércio exterior. Por meio do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda controla a compra e venda de moedas estrangeiras no Brasil, que é o câmbio. Através da Receita Federal, também ligada ao Ministro da Fazenda, regulamenta, fiscaliza e tributa as áreas aduaneiras. O Ministério da Fazenda controla a entrada e saída de mercadoria no país. Para termos práticos, os órgãos mais importantes dentro do comércio exterior, né, é o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que regulamenta e legisla, ou seja, faz as leis por meio da Secretaria de Comércio Exterior. E o grande órgão que regula e fiscaliza todo o movimento de entrada e saída da mercadoria, que é a Receita Federal. A gente tem outros órgãos não menos importantes. A gente tem o Ministério da Defesa, que é responsável pela certificação e licenciamento na importação e exportação de armas e munições. A Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, autoriza a exportação ou importação de medicamentos e de plantas, das quais se possam extrair substâncias entorpecentes. E o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que produz os certificados de padronização para produtos hortícolas, frutas, fumos, mármores, algodão, arroz, cacau, medicamentos de base animal e outros produtos correlatos. O INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, responsável principalmente pela padronização de embalagens e fiscalização de produtos importados sob a legislação vigente. E o IBAMA, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, fornecimento de autorização exigida no despacho de exportação de madeira em bruto. Aqui a gente tem os exemplos das secretarias e ministérios que mudaram de nome e os que foram criados, só para conhecimento de vocês. E aí a gente entra na parte de exportação. Exportação é o ato da gente colocar a mercadoria nacional para fora do nosso país, para outros países, né? Então, ocorre quando determinado bem passa a linha da divisa da fronteira de um país. Um produto com origem no Brasil é exportado quando sai do espaço geográfico brasileiro. Motivo para exportar: aumento da produtividade, diminuição da carga tributária do IPI, imposto sobre produtos industrializados, ICMS, imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o CONFINS, extraído das receitas de exportações, PIS, PASEP e OF, que é o imposto de operações financeiras. Na exportação, a sua alíquota é zero. Redução das dependências das vendas internas. Aumento da capacidade inovadora. Lógico, se você vai atingir o mercado externo, você tem que estar com a capacidade inovadora muito maior do que seus concorrentes a nível nacional. Aperfeiçoamento de recursos humanos. Investir em recursos humanos é importante. Aperfeiçoamento dos processos industriais e comerciais. Imagem da empresa. Logicamente, que a empresa que exporta, né, a nível internacional, ela vai ter uma imagem, um status maior do que uma indústria, né, uma empresa que só fica a nível nacional. Temos dois tipos de exportação: a exportação direta e a exportação indireta. A exportação direta consiste na operação em que o produto exportado é faturado pelo próprio produtor ao importador,
Esse tipo de operação exige da empresa o conhecimento do processo de exportação em toda a sua extensão. E a exportação indireta, que é realizada por intermédio de empresas estabelecidas no Brasil que adquirem produtos para exportá-lo. Essas empresas podem ser trade companies, a venda da mercadoria pela empresa produtora para uma trade que atua no mercado interno, é equiparada a uma operação de exportação em termos fiscais. Empresas comerciais exclusivamente exportadoras, empresa comercial que opera no mercado interno e externo, outros estabelecimentos da empresa produtora. Neste caso, a venda a este tipo de empresa é considerada equivalente a uma exportação direta, assegurando os mesmos benefícios fiscais, IPI e ICMS, e consórcios de exportação. Então, a gente já viu os intervenientes anterior. Dentro dos intervenientes existiam as empresas exportadoras, as produtoras exportadoras, as traders, etc. Fases da exportação. Primeira fase é o cadastro no que a gente chama Siscomex, que é o Sistema Integrado do Comércio Exterior. As operações de exportação são registradas e, em seguida, analisadas online pelos órgãos gestores do sistema SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, CRF, Secretaria da Receita Federal, e o Bacen, que é o Banco Central. Segundo passo, o registro no radar. É um sistema ambiente de registro e rastreamento da atuação dos intervenientes aduaneiros. Realmente funciona como um verdadeiro radar. Ele vai atrás desde o despacho da mercadoria até o outro lado do outro país importador. Registro de exportadores e importadores. Então, quem vai exportar ou importar tem que ter esse registro, que é chamado de REI. Declaração de despacho de exportação. Toda vez que você for fazer um despacho, você preenche uma declaração dessa. Registro de venda. Produtos negociados na Bolsa de Valores ou commodities. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os commodities. Registro de créditos. Vendas financiadas a prazos superiores a 180 dias. Registro de exportação, ARE. Conjunto de informações de natureza comercial, financeira, cambial ou fiscal. E, por fim, o imposto incidente seria o imposto de exportação, que a alíquota aí é variável. Como se trata de alguns produtos exportados, pode chegar a alíquota ser 0, porque se incentiva a exportação dos produtos nacionais para que haja uma venda e uma movimentação econômica maior dos produtos brasileiros, por exemplo. Depois do procedimento que a gente veio a um, né, tem o que a gente chama Exporta Fácil. É um serviço junto com os Correios, que foi desenvolvido com a Receita Federal, o Banco Central, a Secretaria de Comércio Exterior, a Câmara de Comércio Exterior e de outros órgãos relacionados aos exportadores, tendo como objetivo simplificar os processos postais e alfandegários. Então, você pode exportar pelos Correios, mas, logicamente, que há tanto um limite de crédito para isso, como um limite de peso, um limite de produto. Com o Exporta Fácil, é possível efetuar exportações no valor até de $50 mil americanos por pacote. Podem ser enviados quantos pacotes o exportador quiser. Então, $50 mil é o limite que são despachadas mercadoria pelos Correios, tá? Hoje estaria em torno de R$250 mil, se o dólar tiver a R$5, certo? São 5 modalidades desse serviço para você escolher conforme a urgência da sua exportação. Os prazos têm como referência as principais cidades do mundo
e variam de acordo com a origem e o destino das remessas. Sedex Mundial, prazo de entrega garantido em 1, 2, 3 ou 4 dias úteis. Expresso EMS, prazo de entrega estimado de 3 a 7 dias úteis. Mercadoria econômica, prazo de entrega estimado de 14 a 30 dias úteis. Livre prioritária, prazo de entrega estimado de 4 a 13 dias úteis. Leve econômica, prazo de entrega estimado de 14 a 30 dias úteis. Tudo isto vocês podem ver e rever no Guia de Comércio Exterior e Investimento. Esse guia está logado lá na página da Receita Federal, certo? Então, todo mundo que quer um dia exportar ou importar mercadoria, vai lá no guia e se atualiza de como fazer para trazer ou levar para fora do país a mercadoria desejada. Passamos a ver os commodities. O que são commodities? Commodities são isso aí, são mercadorias. A diferença dessas mercadorias, para elas serem chamadas de commodities, é que elas podem ser negociadas na Bolsa de Valores e não tem um aspecto ainda, como é que posso falar? Embrionário, né? É a mercadoria em seu estado não transformada, tá? Então, tá aí. Definição: commodities significa mercadoria em inglês. Pode ser definida como mercadorias, principalmente minérios e gêneros agrícolas, que são produzidos em larga escala e comercializados em nível mundial. As commodities são negociadas em bolsas mercadorias. Portanto, seus preços são definidos em nível global pelo mercado internacional, Bolsa de Valores. As commodities são produzidas por diferentes produtores e possuem características uniformes. Geralmente, são produtos que podem ser estocados por um determinado período de tempo, sem que haja perda da qualidade. As commodities também se caracterizam por não ter passado por processo industrial, ou seja, são geralmente matérias-primas brutas na forma em que são colhidas. As commodities podem ser divididas em 4 categorias: commodities minerais, petróleo, ouro, minério de ferro; commodities financeiras, real, euro, dólar; commodities ambientais, água, madeira, energia; commodities agrícolas, soja, trigo, café, algodão, borracha. Então, tudo isso, gente, pode ser negociado na Bolsa de Valores, tá? O Brasil é um grande produtor e exportador de commodities. As principais commodities produzidas e exportadas por nosso país são petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio. Se, por um lado, o país se beneficia do comércio desta mercadoria, por outro, torna dependente dos preços estabelecidos internacionalmente, porque esses preços, alunos, vão ser estabelecidos pelas bolsas de valores. Quando há alta demanda internacional, os preços sobem e as empresas produtoras lucram muito. Porém, num quadro de recessão mundial, as commodities se desvalorizam, prejudicando os lucros das empresas e o valor das ações negociadas em bolsa de valores. E aí, paramos nossa aula de hoje com a próxima matéria, que será sobre a importação. Boa noite, alunos, e tirem as dúvidas comigo no nosso Classroom.